Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. E hoje no episódio a gente está aqui com Paloma, eu, Giovana, Júlia, Sara, Lawanda e Ana. E o tema abordado de hoje é sobre o aborto. Então, vamos começar. As meninas querem começar, já que elas são convidadas. Bom, bom dia. Bom dia. Nós somos contra o aborto, pois alguns dos principais argumentos incluem o valor da vida, o direito à vida, a responsabilidade, as consequências psicológicas, a viabilidade fetal, a proteção da saúde da mulher, entre outros. Bom, aí da nossa parte, a gente defende a legalização do aborto, pois mesmo sendo uma prática ilegal, muitas mulheres fazem. Isso não diminui a quantidade de abortos que são realizados no Brasil. E a gente também acredita que, se fosse legalizado, as mulheres que realizam aborto correriam menos riscos de ter sequelas, complicações, coisas assim. E também porque a gente acredita que a gravidez ela tem que ser uma escolha e não uma obrigação. Uma escolha com ciência. Se você tem a ciência de que você teve uma relação, inclusive hoje, nos dias atuais, não como antigamente, mas hoje, há muitos meios de se prevenir. Tem como colocar na barriga, o DIU, tomar injeção, anticoncepcionais, para que você não engravide. Já é uma forma de você ter ciência de tipo, eu não quero engravidar. Mas quando é algo feito com responsabilidade, eu acho que não é justo abortar, tirar uma vida de uma criança sem ser mais e nem menos, como se ela não importasse. Então, só que a questão de ter uma método de prevenção nem sempre é eficaz. Em alguns casos, A gente sabe que todos os métodos contraceptivos não são 100% eficazes. Então, a gente sabe Pode que pode acontecer. ocorrer. Não tem só os meios anticoncepcionais, mas como o DIU de injeção, hoje Mas em dia mesmo assim, também. mas assim, não são 100%. Então pode acontecer, pode ter um caso ali que pode acontecer. E aquela mulher pode não querer. E aí a gente acredita que é um direito dela ela abortar, porque ela não queria. E também você ter o DIU, ele não custa barato. O DIU custa mais de R$2.000. Então são todas as mulheres que vão ter esse acesso. Então eu não quero beber, eu não quero engravidar, então aí eu coloco o DIU. Mas se eu tiver a condição financeira adequada, se eu não tiver, como é que eu posso evitar isso? Se eu engravidar sem eu querer realmente aquela criança. E aí também tem a questão de quando mulheres em regiões mais precárias, mais pobres, elas engravidam, muitas vezes as crianças são abandonadas, elas são descartadas, assim. E elas vivem uma vida muito ruim, às vezes muito curta. E o que seria melhor? A pessoa ter abortado e essa criança não ter sofrido essas consequências? Ou ela tá vivendo ali na rua, jogada, sem mãe, sem pai, sem pai nenhum? Porém, isso não tem a questão a ver com a gravidez, mas por conta do governo, que muitas vezes, em vez de se importar com lugares como lugares pobres, que não tem como ganhar dinheiro ou que não tem muita finança, acabam ficando deslocados. Isso não tem a ver com a gravidez? Então se eu tenho um bebê e eu largo ele na rua, ele não tem a ver nada Mas pelo você mundo? não pode procurar ajuda de alguém para ajudar uma criança? Mas são poucos os casos que pessoas se mobilizam para ajudar. Orfanatos também, geralmente são poucos os casos. Geralmente eles estão atolados até a boca, não tem uma condição tão boa. Aí tem lugares como caridade, lugares que cuidam temporariamente daquele bebê até encontrar um orfanato. Além de que o orfanato tem uma fila enorme, imensa, de pessoas que querem adotar crianças. Elas querem adotar crianças, só que, como a gente sabe, a justiça ela é muito demorada. Quantos anos você acha que demora para você concretizar a guarda de uma criança? Não é fácil. 10, 8 anos por aí. Fora que também levam dinheiro, certinho, todo o processo, Nem todas as pessoas têm a condição. financeira. Vocês não acham que essas crianças que são deixadas não aumentaria o índice de pobreza no nosso país? Não, não é a questão da população aumentar a pobreza. E em grande parte a população é quem vai lá e gera o dinheiro. Não é o problema em si da população, é de falta de emprego. Não, no caso, sobre a criança, quem sabe ela tem um futuro. Mesmo com a pobreza, assim,
Não, tem crianças que, se você for ver, elas são praticamente independentes. Vão pra escola sozinhas, sem pai e mamãe, papai, mas vão, entendeu? Por força de vontade, querendo, sabe, aprender mais e ter um futuro pra mudar o problema da posição. Só que geralmente essas crianças, elas têm uma família. Elas foram esperadas. É uma gravidez que já era esperada. Então, é uma questão de que a mãe queria. Acho que muitos desses casos também a gente vive num país que não só o nosso, mas muitos hoje em dia vivem à base de influências. O que eu quero dizer é que as crianças, elas muitas das vezes não estão conscientizadas de que há meios de se prevenir, tem como não engravidar e acabam que tendo relações escondidas dos pais, isso gera crianças, acaba vindo a gravidez e isso também traz muito problema para a família. Isso deveria gerar mais palestras, as pessoas deveriam estudar mais sobre, ter mais argumentos, ter a ciência de que isso é algo errado. Os pais também, eu acho que também é tanto que responsabilidade de muitos pais, não estou dizendo muitos, não generalizando, muitos deles não se importam com isso. Vivemos em um país com pessoas um tanto que relaxadas em questão disso. Ela engravidou, a gente vai ajudar, mas eles não têm a ciência de que a gente vive em um país pobre, tanto que pobre, o desemprego está muito alto, os meios da gente ter uma vida estável, uma boa condição financeira, um carro, uma casa, é algo difícil. E muitos pais não têm a ciência disso, de querer ajudar as crianças a se prevenir mais, olha, isso não pode, olha, isso não pode. Isso daqui vai trazer consequências negativas. Não que o filho seja algo negativo, mas quando ele não está sendo desejado, é uma gravidez não planejada, veio porque veio, também gera muitas frustrações psicológicas, né? Tanto para a mãe quanto para a família. Eu sou novo, eu não trabalho, eu não tenho estudo ainda, eu não terminei. Como a pessoa faz, ter que sair para procurar um emprego, ter que trabalhar, ter que olhar a criança, ter que estudar ao mesmo tempo. São coisas que muitas pessoas fazem, porque infelizmente às vezes é algo da vida. A gente vai ter que trabalhar, vamos ter que estudar. Mas quando vem uma carga como criar um ser humano nos dias de hoje, isso pode acarretar muita coisa para o psicológico. Exatamente. E assim como você falou, né, carregar o psicológico da mulher, então você acha que antes dela pensar no bebê, ela não deveria pensar nela? Você não acha que ela não tem o direito de escolher? Olha, eu engravidei, mas eu não quero ter esse filho. Ela não teria o direito de escolher, não, né? Mas a criança não importa. Tirar a vida da Não, a criança ela não importa até ela sair da barriga de uma mãe e ter um nome, ter um sexo definido. Antes disso, ela não tem mais RG, ela não importa. Então, existe a questão de se tem um coração que ele vai ser transplantado e ele tá batendo, ele é só um órgão. Então, quando ele tá na barriga da mulher, ele ainda é só um órgão, ele ainda não é uma vida, não é uma criança. Muitas das vezes, sim. Já tem um ser humano ali quase para nascer. Mas existem os casos em que até quantas semanas, mais ou menos? 22. Parece que é entre 2 meses a 3, porque dizem que os 3 primeiros meses, que é os meses mais Risco. que tem mais se risco desenvolvendo. de um aborto espontâneo. Então, ele ainda não é uma vida, não é um ser humano Ele é formado. apenas um feto. Ele não Então, mas significa, dependendo então. do ser humano também a vida dele não vai importar. Porque, tipo, igual, ser uma pessoa usuária de droga, coisa assim, que não se importa muito com a vida, qual vai ser mais melhor de viver, assim? Quem teria direito de viver? A criança que ainda não nasceu, que ela pode ter um futuro melhor, assim, ou a pessoa que está gerando um filho, a mãe que está gerando um filho ali, que é usuária de droga, que não trabalha, que não quer nada com a vida. Então, como a gente havia dito, são poucos casos que isso acontece. Por essa mulher ser usuária de droga, quantas sequelas você não acha que essa criança nasceria? Ou se ela nasceria? Porque uma usuária de droga, ela beberia, ela fumaria. A gente tem que pensar se essa criança viria à vida.
mas, tipo, não só usuárias de droga. Outras pessoas, assim, que não são muito Como eu presentes na vida. disse, isso também tem a ver muito com a conscientização das pessoas em si. Como os meios de se prevenir. Ai, mas é caro, mas a gente tem que correr atrás. Hoje em dia, há meios da gente não... Algumas pessoas não têm a locomoção de ir até certos locais, ir lá e falar: ai, eu preciso de ajuda porque eu estou grávida, mas eu quero gerar essa criança, mas não quero ficar com ela. Vocês disseram que os orfanatos são cheios, os meios de pessoas que vivem em instituições filantrópicas também são muito cheios, mas isso vem de uma questão também de conscientização da parte do ser humano em si. Você vê que você fuma, você bebe, você se droga, é uma questão sua, nenhum ser humano outro vai te impedir. É uma questão de liberdade, você faz isso porque você quer. Mas uma geração, gerar um ser humano em si, é uma coisa que tem que ser conscientizada. Porque, querendo ou não, aquilo dali era para ser uma vida. Muitas vezes, além do psicológico, também vem a questão da religião em si, e que não permite o aborto e tudo mais, mesmo sendo uma questão das pessoas. Isso tem que ser conscientizado, independentemente, porque não deixa de ser uma vida. Só que assim, você acha que, fazendo uma pergunta aqui, ela, se abortada, ela privar ela de uma vida, de um sofrimento muito maior, dela não ter condições financeiras, ela não ter família, ela ter uma questão mental, assim, muito ruim, do que ela tá lá no orfanato, ela estar no orfanato e ela não ter uma família, ela se perguntar por que a mãe dela abandonou ela, ou ela não ter... Ela realmente vive em condições precárias, com toda uma vida muito difícil, muito ruim, do que ela ser abortada e ela não passar por esse sofrimento. Mas você me garante que aborto não deixa Não vai. sequela. Tanto para ela quanto para a mãe. Mas seria a sequela. Aonde fica a questão psicológica Se não nisso. fosse feita em clínicas clandestinas, né? Se Claro. fosse feita em clínicas realmente onde teria uma estrutura, né? Que inclusive a nossa ideia de proposta, onde legalizarem as clínicas, que tenham a estrutura correta para que uma mãe que não quer ter o filho, né? No caso, uma mulher que não quer ter o filho, onde ela teria acesso psicológico, toda a estrutura devida para não gerar mais essa criança. Ela tem um acompanhamento psicológico para ver por que ela não quer gerar esse filho. Se é uma questão de que ela não se sente bem, vai prejudicar a autoestima dela, a saúde mental dela, porque, querendo ou não, mesmo que ela doe esse filho para um orfanato... Os outros familiares que, ela está grávida, mas ela não quer gerar criança. Como sai nessa questão? Às vezes tem familiares que podem criar essa criança. Questão de casal. O pai quer ter o filho e a mãe não. Como que Sim, mas você acha que a mulher deveria carregar uma criança por 9 meses, Então, onde ela sentiria? Mas se Não, o pai ele? quer, não é mais fácil ela ter e dar pro pai, já que ele que quer cuidar? Você não quer de qualquer forma? Não, mas como a você gente... sente como ficaria o psicológico dela? Antes da gente pensar numa criança, a gente tem que pensar na vida da mulher. Como ela se sentiria, sabendo que ela tá com uma criança na qual ela não quer, onde ela não vai nem cuidar, não se Ela cuidar, não não vai ter a precisar própria cuidar. estrutura devida. Tá, você não vai precisar cuidar, ela não tem que se alimentar direito para não causar sequelas na criança. Ela não tem que passar por exames. fazer Ela- pré-natal. Ela de qualquer jeito vai ter que dar uma devida atenção a esse feto. Pode dar a ideia de intervenção de vocês. Fornecimento de informações precisas e completas sobre sexo, contracepção e planejamento familiar pode ajudar a evitar gravidez indesejadas. A disponibilidade e acessibilidade de uma variedade de métodos contraceptivos pode reduzir a necessidade de aborto. O apoio a mulheres grávidas, incluindo assistência médica, financeira e emocional, pode ajudar a garantir que as mulheres grávidas, incluindo assistência médica, financeira, pode ajudar a garantir que sejam capazes de levar a gravidez a termo.
o desenvolvimento de programas de conscientização pública sobre os impactos do aborto, bem como a promoção de valores e éticas que valorizam a vida humana, podem ajudar a reduzir a taxa de aborto, e a promoção da adoção como uma opção positiva para mulheres que não desejam ou não podem criar um filho, pode ajudar a reduzir a necessidade de abortos. Muito bom. Então é isso. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Isso aqui não é nada mais, nada menos que uma conversa. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos. É isso. Beijo. Tchau.